Mais um vídeo de Linguística 1, Unidade 3. Eu vou começar a ler a partir da apresentação. O assunto só vai começar mesmo quando eu chegar em sintagma e paradigma. Linguística e gramática. Vamos lá, caro aluno, dar continuidade aos nossos estudos iniciais da ciência linguística. Até agora estamos descobrindo os conceitos básicos da primeira grande corrente teórica dos estudos linguísticos, o estruturalismo, especialmente sua vertente europeia, fundada com os preceitos do curso de Linguística Geral, atribuída a Ferdinand de Saussure, o conhecido pai da linguística. Agora vamos dar continuidade a esse estudo, aprendendo mais alguns conceitos. Nas unidades 1 e 2, descobrimos que o surgimento da nova ciência linguística, Saussure propôs caracterizar a linguagem sobre tudo por meio das dicotomias, pares de conceitos que retratavam fenômenos, e para esse linguista, podiam ou não fazer parte do objeto do estudo dessa ciência. O signo linguístico, por exemplo, era caracterizado como o elemento da linguagem que traduzia a realidade por meio da língua. Esse comportamento básico do sistema de língua tinha duas faces. O significado, conceito que estaria relacionado a cada ideia inerente do signo, e o significante, espécie de imagem acústica, que traria à mente do usuário a língua e a representação linguística do significado. Esses dois componentes complementam-se na definição do signo. Outra dicotomia estabelecida por Saussure é representada nos conceitos da língua e fala. Para Saussure, a língua é uma entidade coletiva, social, caracterizada por um sistema rígido, cujos elementos são partilhados por seus diversos falantes usuários. Por ser algo coletivo partilhado em sociedade, a língua deve ser homogênea, diferente da fala, lugar consagrado de variação justamente por ser individual. A fala, caracterizada, grosso modo, as particularidades individuais do uso da língua, Saussure entendia que isso dificultava a aplicação de uma metodologia científica para o estudo da fala, motivo pelo qual, então, a língua era o real objetivo de estudo da linguística. Por ter muita regularidade, a língua possibilitava o trabalho científico do linguista em descrevê-la a partir dos procedimentos metodológicos da teoria. Essa descrição da língua deveria, para o mestre genebriano, levar em conta a língua usada no tempo atual, ou seja, a língua em seu estado contemporâneo ao falante, ao linguista. Era isso que caracterizava a perspectiva sincrônica do estudo da linguagem. A sincronia é elemento de mais de uma das dicotomias propostas por Saussure, juntamente com a diacronia. O estudo dos elementos da língua numa perspectiva histórico-evolutiva, o estudioso da língua, em diacronia, estaria então preocupado em descrever os estágios evolutivos de uma língua para entender as mudanças que o tempo nela imprimiu. Além disso, como
Com tal estudo evolutivo, pretendia-se descobrir as tendências dominantes do século XIX. Para os estudos da linguagem, era justamente isso que Saussure queria combater. Para ele, o que interessava saber em matéria de língua era o agora, não o antes, ou seja, o principal objetivo de estudar na linguística naquela época era a linguagem de agora, a linguagem do momento, não as linguagens antigas. Ufa! Acabamos de rever elementos importantes da teoria saussuriana, que já foram abordados no nosso módulo de Linguística 1. Ainda nos resta, entretanto, compreender outros conceitos importantes. Nessa unidade, vamos finalizar o estudo dos conceitos relativos à teoria estruturalista da linguística, a saber, a distinção entre sintagma e paradigma. Veremos a última dicotomia presente na teoria saussuriana da linguagem. A distinção entre os eixos paradigmático e sintagmático dá extrema importância quando estudamos alguns aspectos formais da morfologia e da síntese. Os nomes dos conceitos assustam, mas vamos ver que não será tão difícil de entender. A dupla articulação da linguagem, teoria proposta por André Martinetti para demonstrar os dois componentes básicos da língua. A partir dessas ideias, esse linguista pretendia demonstrar um caráter mais flexível. Vamos descobrir se ele conseguiu. Além desses conceitos relativos à teoria da estruturalista da linguagem, trataremos de uma relação que se mostra muitas vezes conflituosa, mais do que render bons frutos, rende bons frutos se bem compreendido. Os tipos de gramática aqui, Aqui vamos perceber que existe língua muito além da gramática, e mais que existe gramática muito além da gramática normativa. Foi assim mesmo que está escrito. Aquela velha conhecida dos estudos tradicionais em português na escola. Sairemos aqui mais críticos em relação a muitas ideias equivocadas a respeito desse conceito tão polêmico. Em nosso cotidiano, assistimos muitos julgamentos gramaticais da fala e da escrita das pessoas chamadas de mais populares. Essas críticas, na maioria das vezes, são infundadas, porque são feitas por pessoas que não têm conhecimento teórico para fazer tal avaliação. Esses falsos intelectuais da língua falam muito entendimento do que realmente é a gramática. Falta muito entendimento do que realmente é gramática. Um elemento presente em toda e qualquer variedade de uso da língua, na terceira parte dessa unidade, vamos entrar em contato com uma pluralidade de conceitos. O termo gramática, vamos perceber que há muito mais coisas sobre ela do que podemos imaginar. Agora é hora de começarmos o nosso estudo propriamente dito. Pegue seu livro texto e mãos à obra. E eu vou acender a luz um instante. Primeiro tema do assunto, da unidade 3. Sintagma e paradigma. Essa é a última dicotomia, a última das 4 dicotonias de Saussure. Na página 73, no nosso livro texto, você vai encontrar as seguintes frases.
Meu pai cria carneiros. E esse carneiro está delicioso. Vamos colocar essas frases no esquema abaixo. Tem aqui uma planilha. Meu pai cria carneiros. Embaixo tem A1, B1 e C1. E embaixo tem outra planilha que tem este carneiro está delicioso. Abaixo, respectivamente, temos A2, B2 e C2. Para você ver que os elementos poderiam substituir a expressão meu pai na posição A1, certamente você responderia, sua resposta será algo do tipo seu pai, minha mãe, meu tio, meu avô. Dá para trocar? Não, ao invés de meu pai, substituir por algum desses itens que eu falei. Observe que nossas expressões têm uma relação direta com as intercambiáveis nessa posição. Não podemos preencher o local correspondentemente a um, por exemplo, pelo verbo cantar ou vender, nem com o advérbio hoje, ontem, muito, etc. Para satisfazer as condições da manutenção da estrutura sintática, teremos que ocupar o A1 com um sintagma nominal, preferencialmente composto por um determinante mais núcleo. Acontece também que, para preencher a posição A1, deve escolher apenas um sintagma. Não se concebe em qualquer frase frases como meu pai, meu tio cria carneiros. Ou seja, só pode ser preenchida com uma sintagma. Repetindo, meu pai e meu tio usa carneiro. Óbvio que está errado. Percebemos que o preenchimento da posição A1 é seletivo, duplamente seletivo, observe. Além de termos a obrigatoriedade da função sintagma nominal, podemos apenas selecionar uma entre as infinitas possibilidades que a língua oferece para a montagem das sintagmas nominais. Dizemos, então, que esse tipo de relação é caracterizado pela ausência. Mas e o que isso quer dizer? Quer dizer que a estrutura que ocupa a casa A1 só pode estar ali se outra estrutura na mesma função, outro sintagma nominal. No caso, não estive presente, podemos dizer meu pai cria carneiros ou meu tio cria carneiros, mas nunca meu tio cria carneiros. Não pode. Agora, a mesma regra se aplica a outras casas do esquema que montamos, só pode ocupar a posição B2. Se o único verbo de ligação nesse caso, nós dizemos este carneiro está delicioso. A esse tipo de relação, damos o nome de relação paradigmáticas, ou seja, temos como meu pai e meu tio, ou e está, compõem o mesmo paradigma dentro da sentença. Observe agora outro tipo de relação. Você percebe que nas frases que indicamos lá no começo da explicação só são reconhecidas como frases existentes na língua portuguesa porque tem todas as posições devidamente preenchidas. É por isso que não são de português frases como meu pai carneiros ou este carneiro está sem que este carneiro está sem que haja um contexto prévio que possa justificar nossa existência. Entre todas as posições do tipo 1, A1, B1 e C1, note que há uma relação marcante
pela presença, ou seja, uma frase só terá sentido se contiver todas nas posições preenchidas. É o oposto do que ocorre nas relações de paradigma. Aqui todos os elementos da relação estabelecida têm que aparecer. A esse tipo de relação damos o nome de relações sintagmas. Cada uma dessas casas recebe o nome de sintagma. Assim, poderemos chegar às seguintes conclusões. O eixo paradigmático é o eixo da seleção das escolhas. O eixo sintagmático é o eixo das combinações das relações. Repetindo, porque isso é muito importante. Primeiro, o eixo paradigmático é o eixo da seleção das escolhas. Segundo, o eixo sintagmático é o eixo da combinação das relações. Essa é a última dicotomia que estudamos na teoria de Saussure. Outro ponto importante, 2 pontos. A escolha dos itens lexiais que serão ocupados nas diversas posições dos eixos está sujeita a alguns condicionamentos. Nas páginas 75 e 76 do nosso livro-texto, encontramos alguns fatores de Azeredo, destacada para explicar nossas condições de preenchimento gramatical, semântico e o pragmático. Vamos relembrar. Primeiro, gramatical. Gramatical são unicamente palavras de uma mesma classe gramatical que podem ocupar as posições estabelecidas na oração. Veja o exemplo. Dado pelo autor apenas substantivos ou palavras substantivas com função substantiva, podem ser núcleo do sintagma sujeito. Um artigo como umas ou um pronome oblíquo como lhe não tem permissão para serem núcleos do sujeito. Segundo, o semântico do significado. Ao lado do critério sintático está o semântico, ou seja, mesmo que haja algumas orações sintaticamente possíveis, elas não farão parte da língua se não formarem um sentido lógico dos falantes, se não forem realmente compreensíveis. Ponto e vírgula. Veja o exemplo dado pelo autor. Podemos dizer, meu pai cria carneiros, mas não meu relógio cria amendoins. Tem que fazer sentido. Vamos dizer, tem que fazer sentido essas frases. O terceiro é o pragmático. Esse critério está ligado a situações concretas de enunciação que leva a escolhas ou mais ou menos previsíveis da parte do falante. Veja o seguinte exemplo. Se o funcionário de um açougue atende o telefone, é provável que ele diga algo do tipo: açougue Bela Vista, boa tarde. E não temos carnes frescas todos os dias. Observe o segundo enunciado, não deixa de ser gramatical, sintaticamente, nem compreensível semanticamente. As frases, inclusive, poderiam ocorrer no mesmo ambiente, mas com outro contexto. A segunda frase poderia estar escrita em um tabuleiro de entrada, por exemplo. Só reforçando que foram 2 frases. A primeira foi açougue Bela Vista, boa tarde. E a segunda, temos carnes frescas todos os dias. O exemplo que foi dado, se
o açougueiro atendesse a ligação, ele não falaria temos carnes frescas todos os dias. Essa frase está correta, mas seria mais possível de ver ela em um tabuleiro escrito na entrada, por exemplo, do que ser falado no telefone. Vamos agora refletir como se explicaria as frases meu tio cria carneiros, este carneiro está delicioso. A partir desses critérios. Aí vai uma ajuda para você chegar a essa resposta. Vejamos agora que este vídeo no YouTube, aproximadamente 8 minutos, vai dizer sobre sintagma e pragmática. Depois eu vejo esse vídeo. Aí encontramos algumas explicações diretas e alguns trechos do curso de Linguística Geral de Saussure. Entenderemos, na maioria da aprofundada, alguns elementos da teoria saussuriana já vistos, como a diferença entre eixos sintagmáticos e paradigmático e a linearidade do signo linguístico, entre outros aspectos. Tais relações paradigmáticas e sintagmáticas podem acontecer em diferentes níveis linguísticos, não apenas no sintático ou no lexial, como vimos exemplificando até agora. Essas relações também ocorrem no âmbito dos morfemas e dos fonemas. Aqui sempre há uma seleção dos componentes para formar as palavras. É por isso que não podemos dizer pigato e sim pato ou gato. Também não podemos dizer aimoral, mas sim imoral ou acéfalo. Há de ser feita uma seleção entre os fonemas e os morfemas da língua para compor as palavras. Da mesma forma, também deve existir uma combinação rígida na formação das palavras, e é por isso que temos gato e não atogue. Também é por isso que temos imoral e não moral, e não morale. Segunda parte do estudo dessa unidade. A dupla articulação da linguagem. O conceito de dupla articulação da linguagem foi desenvolvida na teoria do linguista francês André Martinet, professor da École Pratique des Hautes Études em Paris e da Universidade da Colômbia, Estados Unidos. Tem um linkzinho, fala mais sobre a vida e a obra desse autor. Martinet destacava a linguagem verbal humana como uma língua articulada, diferente da linguagem animal ou da linguagem não verbal. Mas o que isso quer dizer? A resposta é simples. Podemos usar a linguagem para articular nossos sentimentos, pensamentos, emoções e expressá-los de maneira compreensível, o que permite que estabelecemos intercooperação entre os inúmeros falantes da nossa língua. Uma linguagem não articulada com gestos e expressões pode até ser entendida, mas isso é feito por meio de símbolos, de indícios de compreensão e não de enunciados da língua. Tais enunciados, inclusive, são articulados de maneira organizada, que permitiu a Martinet estabelecer determinados padrões de articulação nesses padrões que estudamos nessa unidade. Podemos encontrar informações relacionadas a esse assunto nas páginas 82 e 87. Mas o que explicaria o fato da linguagem não verbal não conseguir realizar a comunicação de maneira articulada e organizada? A resposta é encontrada no conceito do signo linguístico. Esse tipo de linguagem não constitui Eu vou iniciar novamente para ter uma compreensão melhor. Mas o que explicaria
o fato da linguagem não verbal não conseguir realizar comunicação de maneira articulada. A resposta é encontrada no conceito do signo linguístico. Esse tipo de linguagem não constitui um sistema em que conceitos, que significa significado, são organizadamente atrelados à imagem acústica significante. E quando isso ocorre, não podemos dizer que há uma padronização, pois símbolos e sinais podem indicar diferentes ideias e depender de quem é o interlocutor. Quais são, então, as formas com as quais a linguagem se articula? Para Martinet, há basicamente duas. A primeira articulação é a que decompõe as unidades menores os conteúdos presentes nos enunciados da língua. A priori, podemos dizer que Martinet dá ao signo linguístico o status de articulador inicial da linguagem. O autor, no entanto, não utiliza tal nomenclatura para caracterizar o fenômeno. Vê na página 83. Observe a seguinte frase: tenho dor de cabeça. No primeiro nível, podemos dividi-las entre 4 palavras. Tenho dor de cabeça. Além disso, podemos compor algumas palavras em morfema. Tem assim, tem, ó, cabeça, a, como morfemas componentes dessa frase. Elas seriam, então, os elementos indicadores da primeira articulação, palavras e morfemas. A elas, Martinet deu o nome de nomenas, monemas. Temos 2 tipos de monemas: os lexiais, correspondentes às palavras do sentido lexial, e os morfemas. Ainda assim, podemos dividir os monemas em unidades menores, desta vez não mais significativas, mas sim distintivas. São os fonemas, pois a segunda articulação da língua, desse modo, encontraríamos, por exemplo, o K, A, B, E, S, como os fonemas que compõem a palavra cabeça. Basicamente, são esses 2 pontos centrais da teoria desenvolvida por Martinet. Primeiro, a primeira articulação da linguagem, encontramos as unidades significativas, aquelas do plano de expressão, ou seja, os monemas. Nessa primeira articulação, segundo o autor, há os domínios do fonema, da fonética, a morfologia e a síntese. Há domínios da fonética, da morfologia e da síntese. Segunda articulação da linguagem. É a vez dos fonemas atuarem. As unidades fonológicas pertencem ao plano do conteúdo diferente dos monemas. Os fonemas são destituídos de significado, tendo apenas os valores diferenciais, o que permitem distinguir palavras. Também, segundo Martinet, essa segunda articulação da linguagem traz os domínios da fonologia e da semântica. Até aqui, todos os conceitos básicos da teoria da linguística europeia, com corrente fundada pelos preceitos teóricos do curso de Linguística Geral, da autoria de Ferdinand. A partir de agora, podemos refinar nossos
conceitos e percepções sobre essa ciência e de tão legal que é a linguística. Antes disso, no entanto, vamos dar uma revisada. Na nossa biblioteca virtual, encontraremos a introdução Introdução à Linguística 1, Objetos Teóricos, organizado por nosso já conhecido José Luiz Fiorini. No quarto capítulo, A Língua como Objeto de Linguística, 75 a 79, escrito por Antônio Vicente Pietroffi. Elabora-se um resumo da teoria saussuriana da linguagem, suas dicotomias e sua dupla articulação da língua. Trata-se um pouco de tudo do que vimos até agora. Que tal dar uma olhada? Esse livro foi escrito por Antônio Vicente Pietrofort, páginas 75 a 94. Depois eu vou dar uma olhada. Eu vou para o terceiro item dessa unidade, mas antes eu vou ter que fazer uma coisa. Terceiro, tipos de gramática. Para começar a nossa discussão, leia o texto abaixo, trecho de um texto teórico sobre a história da gramática. O interesse pela gramática data da Antiguidade Clássica. Tal interesse se apresenta na Grécia, no interior da filosofia, que se viu levada a estudar a estrutura da enunciado para tratar do juízo. Isso levou Platão a estabelecer a primeira classificação de palavras que se tem conhecimento. Para ele, as palavras podem ser nomes e verbos. Depois dele, Aristóteles considerou outra classificação das palavras, nomes, verbos e particularidades. Se aqui temos a primeira divisão da cadeia de sinais linguísticos, pelo reconhecimento de uma diferença de categoria entre palavras, estamos diante de uma posição que toma como interesse a relação da linguagem com o conhecimento da divisão entre os nomes e verbos. Procura descrever a estrutura do juízo, que deve falar de como é o mundo, ao lado dos estudos filosóficos. Também na Grécia desenvolveu-se os estudos retóricos e gramaticais. A gramática também pode ser considerada como um elemento de uma das primeiras revoluções tecnológicas da história do homem. A gramática constitui-se na história como uma instrumentação das línguas que enquanto arte, no sentido latino, ou técnica, no sentido grego, considerada a gramática um manual com regras do bom uso da linguística. Isto trata-se de um compêndio com normas para falar e escrever corretamente. O termo gramática é usado em acepções distintas, referindo-se quer ao manual, onde as regras da regulação e o uso da língua estão explicitadas. Quer saber o que os falantes têm interiorizado acerca da língua materna? Blogspot, a fonte. Pela leitura do texto, você percebeu que estudar gramática é uma atividade antiga, não é de hoje. Vem lá da Grécia essa concepção normativa da gramática, tão disseminada atualmente.
Mas você pode perceber que existem várias concepções diferentes do que é gramática, a depender da visão que se tenha sobre a língua e do enfoque metodológico que se queira dar o seu estudo gramatical. No nosso livro-texto, da página 87 a 92, encontraremos uma caracterização de três principais tipos de gramática. Três tipos principais de gramática: a normativa, a descritiva e a internalizada. Cada tipo desse reflete uma abordagem diferente para o estudo da língua. Se desejamos apenas listar um conjunto de regras que devem ser seguidas como um padrão de língua, um modelo, estamos tratando de uma gramática normativa. Se nosso objetivo é mostrar o funcionamento das estruturas da língua, indicando como elas se comportam na construção dos enunciados e textos, nossa abordagem é a de uma gramática descritiva. Se queremos entender como processa o pensamento gramatical dos falantes e quais são as regras intuitivas utilizadas por ele para formar sentenças, estamos tratando de gramática internalizada. Agora vamos resumir algumas ideias sobre os tipos de gramática ao mesmo tempo em que vamos ampliá-las. Luiz Carlos Travaglia, em sua obra Gramática e a Interação, uma proposta para o ensino da gramática da editora Cortez, traz um panorama geral dos quais são as diferentes acepções do termo gramática nos estudos da linguagem. Ele descreve 12 diferentes tipos de gramática, deixando bem claro que esses tipos não excludentes, ou seja, uma abordagem gramatical pode ter em si mais de um tipo de gramática. Vamos ver apenas alguns já nossos velhos conhecidos. A primeira, a normativa. Um total de 11. Bem comprido. Normativa. Normativa estuda apenas os fatos de uma língua padrão, uma variedade da língua cristalizada, oficializada com compêndios gramaticais. Os exemplos utilizados para a elaboração desse conjunto de regras são extraídos de contextos restritos da esfera escrita. Geralmente textos literários da época do romantismo e do realismo no século XIX. Seu objetivo é ditar normas para a correta utilização do idioma, tanto na oralidade quanto na escrita. É caracterizada como uma espécie de lei reguladora do bom uso da língua em sociedade. Segundo, descritiva. Descreve e registra as estruturas, unidades e categorias linguísticas utilizadas por uma determinada variedade linguística localizada especial e temporariamente informa os tipos de construção possíveis em sua função nos níveis de língua: fonético, fonológico, lexial, sintático, semântico, pragmático e textual. Ela é o resultado da observação atenta do linguista sobre os fenômenos da realidade da língua. Uma gramática descritiva geralmente está ligada a uma corrente linguística. Repetindo, uma gramática descritiva geralmente está ligada a uma corrente linguística. Daí o motivo de frequentemente encontramos
denominações como gramática estrutural, gramática geroativtransformacional e gramática extratificional, gramática funcional, etc. Terceiro, internalizada. Também conhecido como competência linguística do falante, é caracterizada por ser um mecanismo interno, daí o nome internalizada. É um conjunto de regras dominadas intuitivamente pelos falantes, o que lhes possibilita a comunicação no cotidiano social. Também chamada de gramática latente, é ela que é o objeto do estudo, sobretudo das gramáticas descritivas. Então, não é uma visão de fenômenos linguísticos, e sim os fenômenos linguísticos em si. Quarto, a implícita. É a materialização da gramática internalizada. Seria a competência linguística inconsciente do falante para regras sociais que define se ele pode usar ou não ou aquela estrutura linguística em determinada situação comunicativa. Nos estudos aplicados em metodologia, a didática de ensino de gramática. Esse tipo de gramática é estudada como gramática de usos. Quinto, explícita ou teórica. É essencialmente metalinguística, representada todo e qualquer estudo que possa fazer sobre gramática, nas mais diversas correntes teóricas com diferentes perspectivas de análise de dados. Trata da língua analisando sua estrutura, sua construção e seu funcionamento, destacando seus componentes formadores nos diversos níveis e unidades do fonema ao discurso. A gramática normativa e a gramática descritiva, as gramáticas explícitas ou teóricas. A reflexiva. Sexto, reflexiva. Representa as atividades de observação, análise e reflexo da língua. Não é uma corrente ou um resultado de análises, mas sim as atitudes de quem pensa a língua. Refere-se mais ao processo de pensar a linguagem. Por isso é ponto básico para a elaboração de gramáticas teóricas. Sétimo, construtiva ou transferencional. É uma gramática em que se descreve simultaneamente duas ou mais línguas, comparando padrões linguísticos de uma e de outra. É bastante útil, por exemplo, no ensino das línguas estrangeiras, em que muitas explicações na hora da aula podem partir da língua materna do aluno, para facilitar seu entendimento naquele outro idioma. No ensino da língua materna, pode servir a comparação entre diversas variedades dessa mesma língua. 8. Geral. É uma gramática que procura contrapor o maior número possível de língua no mundo para tentar entender padrões gerais do funcionalismo da linguagem e reconhecer todos os fatos linguísticos possivelmente realizáveis e sua natureza. Na verdade, ela não se concentra nos fatos da língua em si, mas sim nas diversas possibilidades por trás de tais fatos para descobrir uma língua humana possível. 9. Universal. Muito próximo da gramática, às vezes não tomadas como correntes sinônimas. É um conceito particular da teoria gerativa da linguagem elaborada por Noam Chomsky.
É propriamente linguística inata a todos os falantes que permite ao linguista descrever regras universais de grupo de construção de signos e sentenças aplicáveis a todas e qualquer língua do mundo. Essas regras são chamadas de universais linguísticos. 10. História. É a gramática que estuda a sequência evolutiva de fases de um idioma. Ocupa-se, sobretudo, da origem da evolução de determinada língua, caracterizando suas diversas fases históricas, do momento em que a língua nasce até o momento atual. São estudados aspectos como os fatores sociolinguísticos da formação do idioma, as transformações fonéticas, morfológicas e sintáticas e a evolução de textos daquela língua. 11. Comparada. Traz uma abordagem mais ampla que a gramática histórica. Ela estuda sequências de fases evolutivas de vários idiomas, a fim de encontrar pontos convergentes e divergentes e entender possíveis relações entre parentesco entre as línguas. Os séculos comparativos das linguagens foram grandes tendências entre os séculos XIX e XX, tendo perdido lugar de destaque após o início oficial da ciência linguística com o curso Linguística Geral de Saussure. As pesquisas desenvolvidas no método histórico comparativos foram responsáveis por muitas coisas que conhecemos a respeito das línguas no mundo, mas com um parentesco entre latim e sânscrito, por exemplo. Já refletimos bastante sobre a abordagem da gramática e seus tipos. Como futuros professores, no entanto, cabe-nos aqui também a pensar um pouco no ensino dessa gramática. Vamos então pensar na seguinte questão: que consequência as concepções de gramática de um professor têm em seu ensino? Essa reflexão é extremamente importante para você, futuro professor de língua portuguesa, só que não. Elas vão diferenciar bastante o caminho que você dará às suas aulas. Para uma reflexão final sobre a questão do ensino, vai aí um poema que eu não vou ler. Tchau.